A gente sabe que a espécie humana, assim como todos os seres vivos, vieram a partir de um único ancestral comum, chamado Luca, onde muitas pessoas pensam que esse ser vivo, chamado Luca, foi um homem, ou seja, foi uma espécie de ser humano. Mas, na verdade, esse ser vivo chamado de Luca, o qual deu existência a todos os seres vivos que temos hoje, inclusive nós seres humanos, é apenas um ser vivo, ou seja, um organismo vivo. Na verdade, foi um organismo unicelular hipotético, de onde todos os seres vivos vieram, incluindo bactérias, arqueias e eucariotos. Quando a gente fala em evolução, não é aquela evolução que foi e que ainda é transmitida nas escolas, de uma evolução linear, onde de um macaco, por exemplo, se transformou em uma pessoa. Isso é totalmente errado, é falta de conhecimento, é uma ignorância intelectual. A evolução dos seres vivos ou da espécie humana é uma evolução muito complexa, onde milhares de ramificações que deu origem a novas espécies e grupos. Isso inclui desde a partir desse único ancestral comum chamado Luca, até nossos dias atuais, inclusive na evolução da espécie dos hominídeos, exemplo, o Homo sapiens e os neandertais. Veja nessa imagem a cadeia alimentar da evolução dos seres vivos a partir do organismo unicelular chamado Luca. Isso aqui só é uma demonstração para a gente ter mais ou menos uma ideia, ou seja, noção. Só ressaltando, essa imagem não é uma demonstração correta de como é a evolução. Ou seja, não é dessa forma que os animais foram virando em outros animais, até chegar em nós, seres humanos. Foi uma evolução a partir de várias ramificações, de vários cruzamentos de várias espécies, foi originando outras espécies de seres vivos. Então, quando nós vamos para as mitologias da criação do mundo e da humanidade dos livros religiosos, eles abordam uma criação de mundo e seres vivos como a gente vê em filmes e novelas de ficções, onde um ser espiritual com uma varinha mágica constrói tudo num passe de mágica, do nada. Inclusive, nas mitologias dos povos da antiguidade, tinham justamente essa forma de criação do mundo e da humanidade, onde os deuses tinham essas características fictícias. Então, essa concepção de criação de um mundo, de uma humanidade através de um passe de mágica, assim como existe na Bíblia e em outros livros religiosos de outras religiões, onde tudo surgiu prontozinho e perfeito, como está em Gênesis, por exemplo, só é apenas uma mitologia, uma visão religiosa e cultural dos povos daquele espaço geográfico chamado de Crescente Fértil, que criaram para justificar e dar sentido e explicar a existência dos seres vivos, do universo e dos seres humanos. A gente sabe que nada surge do nada, assim como está na Bíblia em Gênesis. Tudo precisa de todo um contexto, de várias condições, seja ela de espaço geográfico, no caso do ambiente, e de elementos químicos, por exemplo. Por exemplo, precisa de um ambiente que forneça energia e calor, e também de vários elementos químicos, como por exemplo, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, a vida e assim como o universo surgiram a partir de vários elementos químicos e de um ambiente propício para que a vida ali se proliferasse. Então, gente, é uma tamanha ignorância e falta de conhecimento intelectual
você abrir sua boca e dizer que o homem veio do barro, através de uma matéria morta, surgiu um ser vivo. Isso é a mesma coisa que acreditar em Drácula, nos 7 anões, em Alice no País das Maravilhas. A vida para chegar até os seres humanos durou milhares e milhares de anos, passando por milhares de diversas ramificações, transformações e evoluções. O universo, por exemplo, não surgiu do nada, assim como as galáxias, os sistemas solares, os planetas e luas, dentre outros. Até o universo precisou passar por uma evolução. Na verdade, até hoje, o universo vive em constante evolução, que é se expandir e formando novas galáxias e sistemas solares. Na verdade, nada está pronto, tudo está em constante transformação, evolução e movimento. Por exemplo, se encontrar em outro planeta algo que seja um ser vivo, pode ser bactéria ou vírus, então a partir daqui pode ser considerado que existe vida em outro planeta. A procura de vida fora do nosso planeta não está apenas em encontrar vida como seres humanos, e sim, qualquer tipo de forma de vida é considerado que encontrou vida em outro planeta. Até porque, se encontrar uma bactéria ou vírus em outro planeta, então aquele planeta está dentro da zona habitável, com oxigênio e os elementos químicos propícios para a formação de vida. Por isso, a importância de encontrar qualquer organismo vivo em outros planetas é essencial, porque a partir desse organismo vivo pode evoluir outros seres vivos. Foi o que aconteceu no nosso planeta. A partir de um único ser vivo, de um único organismo vivo, deu origem a toda espécie de ser vivo que existiram e existe até hoje. E enquanto as religiões, principalmente as religiões abrâmicas, monoteístas, aqui destaco o cristianismo, essas religiões conseguiram destruir e anular tudo aquilo que é comprovado cientificamente, historicamente e arqueologicamente, para dar veracidade às suas crenças, dogmas e mitologias. E isso é muito perigoso, por transformar uma sociedade escrava, burrificada e ignorante do conhecimento e da realidade, onde muitas vezes desprezando e ignorando a realidade à sua volta. A religião é tão desgraçada e miserável que ela consegue bloquear e retardar pessoas com altos níveis de conhecimentos, pessoas que têm doutorado, deixando ela com um nível de intelectualidade a de uma pessoa que tem o ensino fundamental, por exemplo. Por quê? Você acreditar que o homem veio do barro? Isso é uma ameaça ao desenvolvimento e construção intelectual de uma sociedade. É uma ameaça à construção educacional social brasileira. Mas é isso que os líderes religiosos precisam para controlar e continuar as massas presas na ignorância. Porque uma sociedade intelectual que questiona e é racional não é bom para eles, ou seja, é o fim deles. Exemplo disso, nos países ateus e agnósticos, não existem esses líderes religiosos como existem no Brasil, fazendo o que fazem com a população brasileira. Na verdade, até as igrejas estão se fechando. Por que que nem Silas Malafaia não vai para esses países? Porque nesses países não se cria facção criminosa da fé para enganar o povo. Por que ele não vai para o Japão, para a China, para Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Suécia, Alemanha e por aí se vai? Porque nesses países são países que prezam, valorizam e investem em educação, ciência e tecnologia.
Então, este foi mais um vídeo de bastante conhecimentos e também de utilidade pública. Por hoje só, e fiquem agora com o próximo vídeo a seguir. Em um novo estudo publicado na revista científica Nature, Ecology and Evolution, um grupo de pesquisadores afirma ter conseguido reconstruir o ancestral responsável por permitir a evolução de todos os organismos vivos na Terra, desde plantas até animais complexos. Conhecido como o último ancestral comum universal, ou LUCA na sigla em inglês, esse organismo prosperou há bilhões de anos no passado da Terra, quando não existia nenhum tipo de ser vivo como conhecemos hoje, nem mesmo os dinossauros. Até agora não há nenhuma prova física do LUCA. Por enquanto, os cientistas não conseguiram nem determinar qual seria a idade aproximada desse ancestral. Enquanto alguns afirmam que ele pode ter surgido há cerca de 3,4 bilhões de anos, outros sugerem que ele apareceu no início da formação do planeta, aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. Em um artigo publicado no site The Conversation, os cientistas Edmund Moody e Sandra Alvarez Carretero, autores do estudo, explicam que a comunidade científica tem trabalhado há décadas na tentativa de compreender como era o LUCA. Eles utilizaram métodos científicos para reconstruir o genoma do ancestral a partir de amostras de genomas de diferentes tipos de bactérias e arqueias. Ao todo, foram 700 genomas analisados. Com essa reconstrução, os cientistas foram capazes de analisar o metabolismo do LUCA como se ele estivesse vivo. Segundo o estudo, o LUCA provavelmente foi um organismo complexo com um genoma pequeno que prosperou na Terra há cerca de 4,2 bilhões de anos. Apesar das descobertas, os pesquisadores afirmam que ainda há muito a entender. É importante destacar duas informações. Essa não é a primeira vez que o LUCA foi reconstruído e os próprios cientistas afirmam que não será a última. O LUCA não foi a primeira forma de vida na Terra, mas sim o organismo a partir do qual todos os seres vivos posteriores se originaram. Nossos resultados sugerem que o LUCA era um acetogênio anaeróbico de grau procarioto que possuía um sistema imunológico inicial. Embora o LUCA às vezes seja percebido como vivendo em isolamento, inferimos que ele fazia parte de um sistema ecológico estabelecido. O metabolismo de LUCA seria fornecido por um nicho para outros membros da comunidade microbiana e a reciclagem de hidrogênio pela fotoquímica atmosférica poderia ter sustentado um ecossistema inicial modestamente produtivo, acrescentou o estudo.